Você sabia que alguns aviões usam salto alto? Você já reparou por aí que tem avião cujo trem de pouso principal está inclinado para frente, enquanto outros têm o trem de pouso inclinado para trás? Algumas aeronaves como o Boeing 747 têm o trem de pouso principal com dois eixos totalmente inclinados para frente e um quase reto? Pois é, essa é uma explicação que eu vou passar hoje, um vídeo completo, porém rápido, sobre trem de pouso, algumas explicações, e também vai ser o primeiro vídeo de uma coletânea que eu vou fazer explicando a aviação de forma que eu vou tentar ser o mais abrangente possível, mas tentando explicar de uma maneira mais simples para que seja de fácil compreensão. E se você gosta de conteúdos assim, considere agora se inscrever no canal, deixar seu like, participar do nosso grupo oficial que nós temos no WhatsApp. E vamos para o vídeo. Decolagem autorizada. Então vamos lá. Para começar a explicar de trem de pouso, eu tenho que primeiro passar pela questão simples da aviação, certo? Que é, a maioria dos aviões de companhias aéreas da aviação comercial são os aviões de fuselagem estreita, como Airbus A320, né, a família Airbus A320, a família do Boeing 737, Embraer da linha E-Jets, aeronaves até de motor na cauda, como o Fokker 100. A primeira coisa que a gente precisa explicar sobre isso é que as aeronaves menores, elas têm um trem de pouso principal composto por apenas um eixo em cada perna e o eixo do nariz também com apenas um eixo ou apenas um axle, que a gente chama, né? Apenas um conjunto, um par de pneus no eixo dianteiro. Só que conforme as aeronaves vão ficando maiores, elas vão precisar adicionar mais eixos, né, mais rodas ao trem de pouso para que o peso da aeronave seja balanceado de maneira a ficar mais uniforme e também a causar menos danos nas próprias superfícies durante o impacto, ou seja, no toque na pista. Se você não tem um balanceamento correto dos eixos, pode ocorrer afundamento de pista. É uma regra que até vale, por exemplo, que eu vou transpor para outro mundo, o mundo dos caminhões. Todos os caminhões, eles precisam trabalhar, eles precisam rodar com uma quantidade específica de peso que seja referente ou que tenha uma condição de ser suportada pela quantidade de pneus que o veículo tenha. Por isso que nós temos caminhões que tenha apenas um eixo na frente direcional, um eixo no cavalo motor, ou às vezes dois eixos, dois conjuntos no cavalo motor, e já faz isso com que o caminhão tenha 10 pneus, e tenha mais um conjunto da carreta que pode ser formado apenas com um conjunto de 8 pneus, né? Dois eixos simples, um eixo simples com 4 pneus na traseira, ou seja formado por sistemas como as Vanderleias, os rodotrens, que, por exemplo, o rodotrem chega a ter mais de 20 rodas. Uma Vanderleia, ele chega a ter 3 conjuntos na traseira, 2 com 2, 4, com mais 4, 8, com mais 4, 12, formando 3 eixos. Mas isso não é exatamente o que eu quero explicar. Os aviões, eles precisam ter isso, eles precisam ter maior quantidade de pneus e rodas para que ele consiga suportar o peso e o peso esteja bem distribuído entre todos esses eixos para que não seja tão perigoso para a aeronave e que também não cause danos para os pavimentos nos quais as aeronaves vão correr, decolar ou aterrissar. Todo mundo sabe que quando a gente anda ao invés de correr, a gente está andando, a gente pisa com o calcanhar e depois a gente apoia o pé. Esse é um movimento comum. E também, quando a gente corre, normalmente a gente corre com as pontas dos pés, usando a ponta do pé como superfície elástica para que nos dê mais impulso. Então, numa região na qual a gente vai andar reto, a gente usa o calcanhar. A gente sempre vai pisar com o calcanhar por ser mais confortável e também por causar menos ruído. Dito isso, essa é uma fábula que contam na história da aviação dos motivos para os quais, por exemplo, o Boeing 757 ele tem o eixo um pouco inclinado para frente, para que ele pouse
toque com a roda traseira do eixo principal e depois toque com a roda dianteira, certo? Toda aeronave que tem mais de um eixo no conjunto de trem de pouso principal, ela tem atuadores hidráulicos para que, quando ela toque a pista, se ela tem mais de um eixo e o eixo é inclinado para um lado ou para o outro, esse atuador hidráulico, ele limite o impacto, ele limite a rodagem do conjunto de pneus. Ou seja, quando ele toca na pista, dependendo do toque, se ele tocar e quicar, o trem de pouso poderia fazer isso. E com o atuador hidráulico funciona como um amortecedor do carro. Tem nitrogênio, tem fluido hidráulico que limita essa movimentação e torne um pouquinho mais suave. Então, em vez dele fazer assim, ele vai ainda inclinar para frente, mas vai fazer isso. E isso vai fazer com que um trem de pouso ele toque e faça isso daqui e continue, porque ele precisa de mais área de pneu em aderência à pista para que a frenagem também seja mais eficiente. E falando em trem de pouso, alguns trem de pousos, por exemplo, no Boeing 757, ele tem um atuador eletroeletrônico, né, que é ligado nesse conjunto, que quando ele percebe que o trem de pouso está aberto e que o trem de pouso tocou e ele está reto, ele libera automaticamente a atuação dos speed breakers na asa e também a liberação do movimento de reversão para ser ativado pelo comandante, o copiloto, quem estiver operando a aeronave naquele momento. Só que parte dessa explicação é falha, porque nós temos aeronaves, por exemplo, como o Boeing 767, que foi construído em conjunto com o 757, que o trem de pouso ele não está inclinado para frente, ele não está apontando para frente, ele está apontando para trás. Ele pousa com a roda, a primeira roda do eixo, ela está apontada para frente. Da mesma forma, ele tem o mesmo atuador hidráulico. O A350 também ele pousa com o eixo principal apontando um pouco para frente. Mas essa explicação do salto alto, ela é nula, ela é inválida na aviação. A explicação principal para isso não tem a ver com isso, tem a ver com o espaço no qual o trem de pouso ele vai ser alocado quando ele for rebatido, porque ele abre e depois ele rebate e fecha. Esse compartimento do trem de pouso, às vezes ele não tem muito espaço suficiente, porque a busca principal da aviação é por espaço e ganho de peso. Quanto mais espaço você tem liberado nas aeronaves, menos peso ou mais ocupação de carga paga você vai ter, mais peso e espaço disponível para cargas você vai ter. Basicamente a aviação é sustentada pela carga hoje. Tanto que companhias aéreas, dentre as mais lucrativas, são as companhias aéreas que operam só cargas. UPS, FedEx, DHL, essas empresas funcionam somente assim. E as companhias aéreas tradicionais, como Latam, American Airlines, Delta, elas cada vez mais elas operam com mais carga dentro. Resumindo, para fabricante do avião, no caso Airbus e Boeing, quanto mais espaço livre você tem dentro dos porões das aeronaves, mais você consegue vender aviões. Já vi algumas pessoas perguntando também por que os trens de pousos eles não estão mais próximos da asa, ou por que os trens de pousos não são guardados nas asas especificamente. Ora, porque as asas precisam carregar combustível. E combustível é guardado tanto nas asas, como também nas barrigas de alguns aviões, e isso também interfere no trem de pouso, em como o trem de pouso vai ser colocado. Vou explicar. Você pega o Boeing 747, se você for prestar atenção, eu vou apontar os trens de pousos dele. Esse é o trem de pouso de asa do lado esquerdo, que é o meu lado aqui, e esse é o trem de pouso da barriga do avião. Se você prestar atenção, o trem de pouso da asa ele está inclinado para frente, mas muito inclinado. E o trem de pouso da barriga ele está levemente inclinado. Isso tem a ver com o espaço. Por quê? Conforme ele se guarda, o trem de pouso do 747 ele está assim. Quando ele for guardado, ele vai ser guardado assim. Então ele vai ocupar um espaço que seria assim, certo? E o trem de pouso central ele estaria assim. Nessa configuração, ele vai ocupar menos espaço. Essa é a explicação principal. Falando em trem de pouso, o trem de pouso ele é tão importante nessa questão
que, por exemplo, temos aeronaves que não conseguem evoluir mais por causa de trem de pouso. Um dos motivos principais. Eu estou falando especificamente do Boeing 737. É uma aeronave que foi feita lá nos anos 60, que voava ainda com os motores turbojatos, que eram fininhos, e a aviação evoluiu, os motores evoluíram, eles estão cada vez mais largos, maiores. A segunda geração de 737, que é a linha 300, 400, 500, ele já tinha com os motores CFM56 um rebaixamento aqui, ó, ele ficava mais flat na parte inferior do motor, justamente por causa do trem de pouso. Porque na evolução da aeronave, a Boeing não conseguiu subir a aeronave, não conseguiu colocar trem de pousos maiores para a aeronave. Veio a terceira geração do Boeing 737, que é a linha 737NG, 737-700, 800, 900. Essa também, no caso ainda tem a 737-600, mas essa daí a gente não conta porque quase não vendeu. Mas enfim, os motores aumentaram um pouco mais, melhorou a aviônica da aeronave, mas a aeronave continuou sendo uma aeronave muito próxima do solo, e o que deixou mais claro ainda o achatamento da parte inferior do motor. Viemos à quarta geração do 737, que é a linha MAX. E por causa disso, por causa do fato do 737 MAX não conseguir crescer, ele não conseguir ficar com uma distância maior do solo, os motores foram colocados mais para frente. Isso alterou o peso e o balanceamento da aeronave, que aí gerou da Boeing aquele software chamado MCAS, que causou 2 acidentes com 2 737 MAX, que pararam o 737 MAX por um tempo, porque a Boeing preferiu omitir essa informação a tentar recertificar a aeronave, porque certificar uma aeronave é muito caro. Mas eu acredito que até por causa disso, por causa deste problema, o 737, do jeito que a gente conhece hoje, ele tem uma vida útil que eu posso dizer que acabou, porque das duas uma, ou a Boeing pega o 737 e remodela para colocar o motor em cima da asa, ou colocar o motor atrás na cauda, que eu acredito que a Boeing não vai fazer, porque vai tornar a manutenção desses motores mais cara e mais, digamos assim, onerosa para as companhias aéreas, então a Boeing vai acabar perdendo muito cliente nisso. Então eu acredito que daqui a uns 10 anos, no máximo, a próxima geração de Boeing 737 ela vai ser uma geração totalmente nova, redesenhada, reconstruída e tudo mais. Porque é como eu disse, a partir do momento que você pensar em pegar o 737 e aumentar os trens de pouso dele, você vai perder capacidade de carga, que já é uma coisa na qual o 737 perde para a linha Airbus A320, porque o A320 já é uma aeronave que foi construída com os trens de pousos mais altos. Ele já é uma aeronave que foi construída pensando no futuro. Eu acho que esse é o jeito mais correto de falar. Foi construído pensando no futuro. Então eles têm trem de pousos enormes, tanto é que a família 320 passou já por uma redefinição de motores, agora já estamos na família 320 Neo, e essa família 320 Neo, ela comportou os novos motores, que são muito maiores, muito mais largos, e eu vou até fazer um vídeo explicando por que os motores agora estão cada vez maiores, que tem a ver com o seu funcionamento, e por isso a família 320 tem uma sobrevida, e talvez a próxima geração de motores para aviação na família 320 ainda não necessite que seja feita uma nova aeronave, não necessite que seja feita uma nova certificação dessas aeronaves. Só que eu tenho mais uma curiosidade para falar. Existem aeronaves que usam salto alto. Na verdade, uma aeronave é o Boeing 777. Deixa eu explicar sobre o Boeing 777. Na minha opinião, o Boeing 77 é o último grande avião da nossa aviação comercial por parte da Boeing. Ele é o último super avião da Boeing. Ele é, na minha opinião, a aeronave mais perfeita já construída, de tudo. De sistemas de segurança, de capacidade, de motor, de fuselagem, de beleza, de conjunto. Ele é uma aeronave fantástica. Para mim, na minha opinião, o melhor avião já feito de todos os tempos e, para mim, na minha opinião, um dos 10 aviões mais bonitos da história. O Boeing 777,
ele já vem com o eixo triplo, né? São 3 eixos no trem de pouso principal, nas duas pernas. Só que o Boeing 777-200, ele pousa e decola, o trem de pouso, ele tem uma leve inclinação, só que, e a inclinação é por causa de espaço, porque o 777, por exemplo, o 300ER, ele carrega combustível no dorso da aeronave, né, na barriga do avião, não somente nas asas. E o Boeing 777-200, quando ele decola, o trem de pouso basicamente decola junto com a aeronave. O Boeing 777-300, quando ele decola, que ele está na corrida para decolagem, que ele passa para rotate, ele levanta o eixo. Ele vai levantando o eixo e o último toque, a última zona de contato do 777 com a pista, o eixo já está praticamente assim. Por quê? Até nisso a Boeing pensou em condição de segurança. O Boeing 777 ele decola o eixo, aqueles atuadores que você tem para definir o ângulo que o trem de pouso vai ficar, no Boeing 777 ele é ativo. O que significa que conforme a aeronave vai levantar voo, o eixo também força, né? O sistema hidráulico força o eixo da aeronave para que a aeronave faça isso. Então, na verdade, ele ganha alguns metros de altura na decolagem, o que evita o tail strike, porque se você prestar atenção, vou procurar imagens, você vai ver que a distância entre o eixo, entre a diferença de altura no primeiro eixo aqui da roda, no último que está tocando no chão, e o outro que está aqui em cima, essa distância é a mesma que aumentou na cauda da aeronave para evitar o tail strike, porque o Boeing 777-300 ele é no mínimo 10 metros mais comprido que o Boeing 777-200. Então por isso que a gente fala que o Boeing 777-300 é uma aeronave que usa salto alto. Essa é a minha explicação um pouquinho detalhada, mas acredito que seja mais simples de entender do que todos aqueles conceitos técnicos que a aviação fala. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que eu faça mais vídeos, deixa um like, se inscreve no canal, dá uma compartilhada com a galera aí. A gente tem um grupo exclusivo, eu vou deixar o link do grupo do canal Avião aqui na descrição, tá certo? Eu vou ficando por aqui e até mais. Siga a gente nas redes sociais.